Pessoal, a gente sabe que o corre-corre do nosso dia a dia não é fácil. Ainda mais agora, né, com esse calorão desses tempos. Haja energia. Você já acorda cansado, passa o dia sem nenhuma disposição e chega à noite contando as horas para chegar na cama e dormir. Mas mesmo assim, a sensação de esgotamento não passa. Isso tudo seria apenas o ritmo de vida moderna, ou o corpo está tentando avisar que alguma coisa não vai bem. Preste bem atenção. Cansaço é uma sensação comum e, em muitos casos, está ligado a noites mal dormidas, excesso de trabalho, estresse ou hábitos de vida. O problema começa quando ele se torna persistente, desproporcional à rotina ou vem acompanhado de outros sinais. Nessa situação, a fadiga pode ser a ponta de um problema que ainda não foi identificado. Vamos lá. Para entender onde termina o cansaço esperado e começa aquele que merece intervenção, nós vamos conversar com o endocrinologista Joel Heitor Filho sobre algumas das causas que podem estar atrás desses sintomas. Doutor Joel, que prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Orley. Estou à sua disposição aí para podermos esclarecer ao máximo aí os ouvintes, né, o público seu. Esse tema vem bem a propósito, né, que com esse calorão que a gente está vivendo esses dias, haja energia, né, para aguentar a coisa. Doutor Joel, quando que o cansaço deixa de ser considerado normal? Então, Orley, esse assunto é bastante amplo, né? Dá para a gente conversar aqui um longo período. Assim, vamos tentar identificar as causas, vamos tentar dividir isso aí de duas maneiras. O cansaço físico, orgânico e o cansaço mental. Nós somos um corpo só, né? Quando você está queixando um cansaço, como eu disse, tem N causas. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, eu como endócrino, né, endocrinologista, como médico, né, a gente tem que tentar afastar as causas físicas primeiro, né, as causas orgânicas. E aí tem N doenças atrás disso daí. Então, igual você disse no começo aí, o cansaço, né, a correria, na verdade, do dia a dia nosso, né, esse estresse, né, essa loucura dos tempos modernos, da informação que vem a galope, né. Em medicina isso é muito evidente, a gente fica aí 1 dia, 2 dias sem ir atrás de uma notícia nova, quando vê o paciente já está te perguntando, saiu um estudo assim, que está mostrando isso, mostrando aquilo. Então você tem que estar bem antenado. E realmente, hoje em dia, não só na medicina, em todas as áreas, com essa modernidade e essas informações muito rápidas, a gente tem que estar sempre ligado. Então, entrando um pouquinho mais... Tem aquele paciente, né, doutor, desculpe te cortar, tem aquele paciente, de vez em quando a gente ouve esses comentários aqui com colegas seus que a gente sempre bate papo aqui sobre determinados temas, que às vezes o paciente ele já chega no consultório com o diagnóstico pronto, né? Que ele pegou lá na IA, pegou no Google. A IA, exatamente. Aí pesquisa tudo, então você tem que estar antenado para você, né? E saber diferenciar o seguinte, o que é ciência, né? O que tem comprovação científica, os estudos randomizados, estudos amplos, né? E do que é achismo, né? Do que é eu acho, isso, aquilo, outro. Hoje em dia, aquele ditado antigo, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, entrando um pouquinho mais no seu questionamento aí, a questão do cansaço físico, né? Tem N doenças por trás disso, né? Então, puxando um sardinho um pouco para o meu lado aí, né? Para a endocrinologia, né? O ganho de peso, né? O sedentarismo, né? Isso por si só já justifica, né? Esse cansaço, a indisposição, né? Doenças cardíacas, né? Insuficiência cardíaca. A falta de ar. Leva cansaço, leva anemia, né? Hipotiroidismo. Então tem uma mulher que está entrando nesse período aí da menopausa, próximo dos 48, 50 anos, 51 anos de idade, começa a alteração de fluxo menstrual, irregularidade menstrual. Então, esse período, né, dessa mudança da fase da mulher reprodutiva para a fase da mulher na pós-menopausa. Então, tem N coisas. Tem a questão do homem também, que é o que a gente chama de
distúrbio hormonal do envelhecimento masculino, né, que também acontece aí depois dos 50 e pouco anos, que também é pior no paciente que não faz atividade física, que ganha peso, que ganha gordura visceral. Então, assim, é uma gama de doenças que pode estar escondida aí por trás disso, né? E tem a questão do cansaço mental também, né? Do cansaço físico. Em nossos dias ele deve ser bem... esse cansaço mental que muitas vezes leva o paciente começa a ter uma certa insônia, e aí não dorme direito, já levanta cansado. Então a questão da insônia também é uma coisa muito importante para a gente poder investigar e tentar fazer um diagnóstico, né, para ajudar esse paciente a sentir-se melhor, né? Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Anemia é um quadro importante nessa história que nós estamos conversando, doutor? É importante. Anemia por deficiência de nutrientes já foi. Hoje em dia é muito difícil encontrar um paciente que alimenta mal e vai ter causando anemia, né? Anemia eu digo que é um sinal clínico. O que está por trás da anemia, né? Tem algumas doenças aí, anemia por perda crônica de sangue. A mulher que tem fluxo menstrual aumentado começa a perder ferro, começa a perder sangue demais, e aí pode levar a uma anemia crônica, e tem que identificar a causa que sendo o fluxo menstrual aumentado. Tem anemia por questão intestinal, o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, tem uma doença de hemorroidária, e vai perdendo sangue microscopicamente. Então tem as anemias genéticas. Então, assim, é uma gama também de doenças aí que tem que ser investigadas, mas a anemia entra com certeza no diagnóstico diferencial desse cansaço, dessa indisposição, sim. A deficiência de ferro ela pode provocar uma série de problemas, né? Cansaço, fraqueza, tontura, falta de ar, palpitação, e corrigir essa deficiência de ferro no nosso corpo é importante, né? Agora tem que saber, né, doutor? Tem que identificar a causa. Porque não adianta eu pegar uma exemplo, hemoglobina na mulher abaixo de 12 já é indicativo de anemia. Mas o que está levando essa anemia, né? O que está por trás disso, né? E dá os sintomas que você falou mesmo, da cansaço, indisposição, palpitação, dor de cabeça, dor nas pernas, né? Falta de ar. Então, entrar em meios desse diagnóstico e tentar identificar a causa. Porque não adianta eu falar, não, você está com anemia, vai tomar ferro, vai tomar sulfato ferroso, né? Ou que seja oral, que seja injetável. E depois eu estou comendo bola. Eu tenho um paciente que tem um tumor intestinal, que está tendo anemia por causa desse tumor intestinal, que não foi identificado, e eu estou dando sulfato ferroso para esse paciente, e depois lá na frente a coisa vai estourar, né? Então tem que tentar fazer o diagnóstico mais correto possível. Porque de repente você toma um remédio para um problema A, lá na frente vai dar um problema B, C, outro. exatamente. E o brasileiro é muito de se automedicar, né? Sim. Isso é um problema muito sério, né? Essa automedicação, eu vou na farmácia que eu conheço, né, o pessoal lá, e aí, isso aqui, toma isso aqui, vai tomando, ou o vizinho fala, um parente fala. Então tem que tomar muito cuidado com isso para a gente fazer um diagnóstico correto, para ter O cansaço, o ganho de peso, o desânimo, obrigatoriamente, vamos dizer assim, significam o hipotiroidismo? Na verdade, assim, a gente tem que... o hipotiroidismo, em relação ao ganho de peso, é mais mito do que verdade, né? O hipotiroidismo não controlado dá mais um cansaço, um edema, né? Incha um pouquinho. Quando aquele hipotiroidismo já clínico, né? Bem avançado, mas é mais inchaço, edema. Se falar assim, eu ganhei 10 quilos por causa do hipotiroidismo, na verdade... é a questão do balanço energético, está comendo errado, não está fazendo exercício de forma adequada, né? E aí quer culpar alguém. E a tireoide geralmente é uma das... É a vítima. Exatamente, é a vítima de um negócio que não está aí a causa, né? O problema geralmente não é esse.
Bom, agora a deficiência de vitamina B12, como é que... Isso é uma causa importante, que pode levar a uma anemia, né, chamada anemia megaloblástica, né, que a hemácia fica maior, né, ela cresce. É uma causa comum. A vitamina B12 é importante para quê? Para a memória, para a questão da disposição, né, a deficiência dela pode causar dor nas pernas, pode causar cansaço, pode causar cãibras, né. Então, já que o paciente está queixando esse tipo de sintoma, de cansaço, anemia, a vitamina B12 ela tem que ser investigada, né? E aí tem algumas causas de deficiência de B12. A alimentação, como eu falei, geralmente não é. O paciente, quais são as principais fontes de B12, né? Produtos de origem animal, as carnes, né, de forma geral. Fígado. Carnes, de forma geral, frango, peixe, ovo, né, leite também tem vitamina B12, leite e os seus iogurte, né? Então, identificar a causa. Os pacientes que têm, geralmente, gastrite crônica, refluxo, também pode dificultar a absorção da vitamina B12, né? Então, isso tem que ser investigado, a deficiência de B12, como uma das causas de cansaço. Quem sofre, quem tem problema com restrição alimentar, ou de repente passou por uma cirurgia bariátrica, o cuidado aí tem que ser dobrado. Redobrado, com certeza, né? A cirurgia tem algumas... A cirurgia bariátrica não são todas iguais, tem algumas diferenças, né, na questão da cirurgia em si, mas quando a cirurgia ela pode dificultar a absorção da vitamina B12, e você ter que repor B12 ou de forma oral ou injetável, né, intramuscular, é uma das causas, sim, de cirurgia de redução do estômago, né. Então você tem que identificar a causa para você fazer o diagnóstico correto, e o diagnóstico correto é tudo, né. O diagnóstico correto eu digo que é 80% do sucesso, né, do medicamento que você vai usar, né. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Voltando um pouco lá na B12, eu conheço uma pessoa, duas, aliás, que sistematicamente procuram a farmácia, vão lá com a receita e tomam, tem até um nome de injeção, esqueci. Tomam uma B12, não sei se é todo mês, se é de 15 em 15 dias. Eu tenho pacientes assim também. Isso é correto? Eu falei, tem que ter um diagnóstico correto, né? Se a causa é restritiva, por exemplo, você tem um volume do estômago que você fez bariátrico, o volume reduz para 80 ml, e você tem uma substância que é produzida no fundo do estômago, que é responsável pela absorção da B12. Aí, com a redução do estômago, esse fator intrínseco, né, que é produzido lá, ele diminui, e, consequentemente, diminui a absorção de B12. Então, existem pacientes que precisam repor B12 de forma contínua, oral ou injetável. Isso é uma realidade. Se exceder na dose, dá problema? A dose também é excessiva, né? Hipervitaminoses, né? Tem hipervitaminose D, hipervitaminose A, hipervitaminose de B12. Então, tudo tem que estar equilibradamente, nem em falta, nem em excesso, né? E esse controle médico que faz isso é importante, porque as pessoas, como nós comentamos aqui anteriormente, as pessoas estão se automedicando, né? Muito. Isso é um problema muito sério, né? Pode causar várias consequências aí, né? A deficiência da B12, ela pode provocar problemas neurológicos? Sim, problemas neurológicos, né? As neuropatias, né? Neuropatias periféricas ou até questão de memória, de concentração, né? Então, com certeza, problemas neurológicos relacionados com a deficiência de vitamina B12. Não só a B12, a B9, né? A B1, né? Tem vários complexo B aí que precisam fazer ser... o exame, né? E de acordo com o sintoma do paciente, né? Sim. Porque esse negócio de falar assim, faz o check-up aí, perde conta, o que você está sentindo, né? Porque não podemos perder essa questão da medicina, né? Você ouvir o paciente, né? Fazer a anamnese correta, examinar o paciente, né? Escutar o paciente, né?
para depois a gente partir para os exames complementares, né, Orley? São exames complementares, né? Para cercar a coisa. Infelizmente, a medicina hoje, por vários motivos, está caminhando para algumas coisas aí muito questionáveis, né? Fora de ciência, diferentes, né? Infelizmente, alguns colegas aí que estão pedindo exames, pedem os mesmos exames para todo mundo sem ver o paciente, né? O sujeito liga, marca a consulta e aí já tem a secretária, tem aqueles exames de A a Z, pede para todo mundo, de praxe, sem pegar na mão do paciente, sem olhar no olho do paciente, sem examinar o paciente, né? Isso é um completo absurdo, né? Absurdo. A gente sempre conversa com os médicos aqui, os seus colegas, e uma queixa que a gente ouve sempre é a falta de tempo para escutar o paciente. Exato. Isso é um problema sério nos consultórios, né, doutor? Sério. Em função também do... Tem uma estatística que fala o seguinte, que o médico interrompe o paciente antes dos 2 primeiros minutos da consulta. Interrompe o paciente. Quer dizer, o paciente está querendo falar, está querendo expor, querendo abrir sua vida, seus sintomas, né? Muitas vezes é uma questão de doença emocional, psiquiátrica, né? Claro. Depressão, uma outra coisa nesse sentido. E a maioria isso não é só no Brasil, né? No mundo. É no mundo. Antes dos 2 minutos, o paciente está falando, 2 minutos, o médico já interrompeu. Mas isso é um absurdo, né, doutor? Porque, de repente, ali numa boa conversa, sai um belo de um diagnóstico. Com certeza. A anamnese é fundamental. Exato, né? Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca, né? É para a gente ouvir mais e muitas vezes falar no final quando necessário, né? Falar menos. Né? A pessoa, de repente, chega no consultório e fala, doutor, eu estou dormindo super normal, durmo 8 horas por noite, mas acordo numa canseira danada. Como é que é isso, doutor? Esse ritmo de sono, esse ritmo circadiano é muito individual. Existem pessoas, é a minoria, pessoas que dormem 5 horas por noite e levantam bem, estão dispostas no seu dia a dia, né? Mas a maioria é 7, 8 horas de sono para levantar disposto, né? Claro, desde que não tenha nenhuma outra doença por trás disso, né? Estamos levando em consideração só a questão do sono. Mas sono é fundamental, o sono tem que ser reparador. Você tem que levantar bem. Não adianta você tem que ter a fase REM, a fase do sono, a fase não REM, que é o sono mais profundo. Você tem que ter o sono profundo. E quando fala assim, eu sonhei, você teve o sono profundo. Você ficar com aquele sono, eu costumo fazer uma relação, isso que você tem que desligar, você tem que pôr no off. Stand-by não serve. Qualquer barulhinho que está fazendo, você está acordando, você não está dormindo. Né? Você tem preocupação que amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pagar tal conta, eu vou viajar, geralmente véspera de viagem, você vai dirigir muito, né? A viagem for longa, você fica preocupado, não dorme direito, né? E aí, no dia seguinte, você está cansado para viajar, você tem que ter atenção ao volante, né? Você pode morrer e matar as outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa muito séria. Sono é um negócio muito sério. E sono tem tudo a ver com esse ritmo circadiano e tem tudo a ver com ansiedade, com depressão, com obesidade. Se você não dorme bem, você muda... Obesidade deve ser uma coisa terrível, né? Tem uma estatística que fala o seguinte, a relação da obesidade com sintomas de ansiedade, né? Você tem 50%, os pacientes obesos têm 50% de chance de mais ter depressão. E os pacientes têm depressão, 50% mais chance de ter obesidade. São doenças intrínsecas, né? Então andam juntas. Então não tem como eu tenho, né, obesidade é a minha área, né, da endocrinologia, é uma das áreas, né, da endocrinologia. Então a obesidade não tem como eu desvincular a questão da ansiedade, daquele paciente que tem compulsão, aquele paciente que acorda à noite para assaltar a geladeira, né, do paciente que tem aquele perfil de vai na geladeira ou belisca muito o dia inteiro. Então, essas questões de ansiedade tem tudo a ver com ganho de peso, tem tudo a ver com obesidade. E obesidade no Brasil, aliás, no Brasil não, no mundo, é uma epidemia, né? Silenciosa. É pandemia e é silenciosa. Não é igual o vírus que você, né, que você adquire de uma pessoa para outra, né? Contaminação das mãos.
é uma doença silenciosa. A indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, né, que está por trás disso, e é uma coisa silenciosa que os governos tentam, entre aspas, combater, porque tem questão de impostos, geração de impostos, e aí... Então entra numa discussão aqui muito grande, mas é uma questão, a obesidade é uma questão que tem que ser abordada em todos os países. Nós temos no Brasil, hoje, dados aí de 2025, nós temos no Brasil aí 66% da população adulta, 18 a 65 anos, 66% com excesso de peso. E excesso de peso, né? Inclui a obesidade. Se a gente pega a obesidade, é 21%. 21%, é 25%. É 1 de cada 4. É muita coisa, hein? É uma pandemia. Então, esse assunto é um assunto muito complexo, merece muito carinho, atenção. Muito. E eu acho que, assim, você está aqui divulgando e tem que fazer isso mesmo. Eu acho que a mídia, de forma geral, não aborda muito esse assunto, não. Acho que não dá muito ibope, né? Falar de obesidade, diabetes, acho que não dá muito ibope. Falar de vírus, né? Não tô desmerecendo nada, a pandemia do vírus e tal, matou muita gente, obviamente, mas parece que não dá muito ibope, né? Mas é um problema sério, né? Como você disse. Seríssimo. Bom, nós vamos dar um prazozinho aqui agora para um café, nós vamos preparar nosso café e depois nós vamos falar sobre o efeito do café nessa coisa de sono, de dormir. Esse café Cajubá realmente é inigualável. E está cada vez mais fácil provar dessa delícia. Entre aí no cafecajubá.com.br, faça seu pedido e desfrute com seu sabor de uma novidade mais que interessante. Nas compras acima de R$ 150, no seu pedido pelo site, acrescente o cupom ORLEI10 e ganhe 10% de desconto na sua compra. Café Cajubá, há 60 anos, uma tradição que lembra o mais puro café brasileiro. O requinte do sabor em sua xícara. Bom, agora retomando a nossa conversa, né, doutor Joel? Um cafezinho... Saúde. E café faz muito bem para a saúde, né, doutor Joel? Café faz muito bem. Até o café tem cafeína, tem outras substâncias com ação antioxidante, né? Ação anti-inflamatória. O problema é a quantidade do café, né? Então, tudo errado. A Organização Mundial de Saúde até recomenda aí 2 a 3 cafés curtos por dia. Mas pode ser estimulante mais para o sistema nervoso central, né, até diminuir a questão do sono, mas é mais impactante até para aumentar a frequência cardíaca, né? Mas não pode ser qualquer café também, né? Tipo um café Cajubá compensa, né? Vale a pena. Um café de qualidade, né? De qualidade, tudo. Com certeza. E a gente sempre fala que as pessoas que nos acompanham, se na sua cidade não tem o Café Cajubá, você pega o seu celular, entra lá, cafecajubá.com.br, entra no Mix do Cajubá, faz o seu pedido, que logo, logo chega aí. Mas voltando agora, doutor Joel, enquanto a gente preparava o café, a gente conversava aqui sobre a necessidade do exercício físico para proporcionar um bom sono. Exatamente. O exercício físico é recomendado aí por várias sociedades, né, no mundo inteiro. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Geriatria, Associação Americana de Diabetes, Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade para Estudo da Obesidade, né, tem no Brasil, tem a World Obesity, né, que é a Sociedade Internacional, a Federação Internacional de Obesidade. Então, recomenda-se atividade física pelo menos 150 minutos por semana, né, Orley? E, preferencialmente, atividade física resistida, né? Que é a musculação, ou pilates, ou a hidroginástica, que tenha força, exercício de força, né? Para as pernas, principalmente, para os membros superiores, né? E se puder associar um exercício físico aeróbico também, né? Uma esteira, uma bicicleta, seria muito bem-vindo. Mas se não tiver tempo, eu não tenho tempo para fazer as duas coisas. O que eu tenho que fazer? Exercício físico resistido, que é o exercício de força, né? Isso é fundamental para várias coisas, para a questão de demência, por exemplo. Tem algumas substâncias produzidas nos músculos, né? Uma delas se chama irisina,
que reduz a questão de demência, né? Tem vários estudos mostrando que o exercício físico resistido reduz glicemia, reduz hemoglobina glicada, né? Para controle, aquele paciente que é diabético. Exercício físico resistido, a musculação, né? Aumenta a questão de gasto calórico, né? Importante para quem quer perder peso. Sim. Então tem N benefícios para a nossa saúde, para evitar queda, né? Força muscular das pernas, principalmente, evitar queda, evitar fratura, evitar osteoporose, né? Que é uma coisa mais incidente nas mulheres na pós-menopausa. Então, exercício físico tem N benefícios aí para a saúde. Eu sempre fiz musculação e na academia, eu frequento muito a academia do Cajubá, que é o nosso clube aqui. E eu vejo lá uma turma lá que mais ou menos bate com a minha idade, alguns até mais, que eu já estou beirando 80. E eu vejo a velharada lá batendo firme, batendo um bolão lá nos pesos, de interessante, e todos espigadinho, como se diz, né? E faz muito bem. Muito bem. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde redefiniu isso aí, né? Até 65 agora, anos é jovem, né? Uhum. 65 a 80 é meia idade, né? E o idoso, para a Organização Mundial de Saúde, é acima de 80, né? Então eu estou na meia idade. Você está na meia idade. Olha, né? Que depois falam, né, idoso, né, a terceira idade, né? Eu costumo dizer que é a melhor idade, né? Você tem mais experiência, começa os atalhos da vida, né, Orley? Então nem tudo é ruim com a idade. Tem vários atalhos aí que a gente, né, acaba conhecendo aí com o tempo, né? Ô, doutor Joel, e quando a fadiga está comprometendo o estudo, o trabalho, as atividades cotidianas, isso tem que correr atrás, porque senão a coisa pode piorar, pode gringolar com um problema maior. Sim, tem que investigar. Tem que investigar. Qualquer sintoma ou sinal clínico, por mínimo que seja, tem que ser valorizado pelo médico. Ninguém está indo no médico lá, vou passear. Não, passear você vai em outro lugar. Você vai no médico, você tem alguma queixa. Claro. Né? Você não vai para o médico para passear, né? Exato. E essa queixa tem que ser valorizada, por mínimo que seja. Então a gente tem que ter atenção a essa coisa. O clínico, né, o endocrinologista, que a minha área é um clínico, né? Então, assim, você tem que ouvir o paciente, você tem que examinar o paciente. Lá na minha área, né, no meu consultório, tem paciente que vai lá e fala, doutor, está aqui o exame, meu colesterol está alto. Eu falo, calma, daqui a pouco a gente vê o exame. O que você está sentindo, né? Vamos ouvir primeiro, vamos fazer o exame físico. É a hora da escuta, né? Exato, escutar. Aí outra coisa, o exame físico, tem paciente que, 80 anos de idade, nunca palparam a tireoide do paciente. Passou em sei lá quantos médicos, nunca palparam a tireoide. E pode ter um nódulo ali na tireoide, e esse nódulo pode ser um câncer na tireoide. Né? Então, assim, tem que examinar o paciente. Tem que examinar o paciente com calma, medir a circunferência abdominal. É simples, é uma fita métrica. Com a fita métrica eu consigo identificar fatores de risco para doenças cardíacas, fator de risco para diabetes, para doenças cardiometabólicas. Então, uma simples fita métrica, que eu vou levantar, vou tirar sua camisa, eu vou medir sua cintura. Isso é importante demais. O serviço público nosso, doutor Joel, está preparado, atende direitinho esses casos? Aí a gente entra numa discussão muito grande, né, Orley? O serviço público, por exemplo, nosso aqui de Uberlândia, é um serviço público de excelência. Eu considero muito bom em relação a outros estados, né, a outras cidades aí. É um serviço público muito bom. Claro, tem as suas deficiências, tem as suas carências, mas perto do que eu ouço aí nos congressos de outros colegas de outros estados, o nosso serviço público aqui é um serviço público muito satisfatório. Apesar de Uberlândia sofrer um crescimento aí violento, né, que não dá nem para a gente contar. Uma população, né, migrante, né? Migrante. Sem dúvida. E a migração, principalmente aqui da região, é muito... É muito grande, né? Muito grande. Cidades próximas, né? Doutor Joel, o estresse do dia a dia, os problemas, o trabalho, famílias, filhos, essa coisa toda, isso pode causar uma fadiga crônica na pessoa? Sim, sem dúvida. É o que eu falei do cansaço mental, né? Do estresse mental, né?
você tem que tirar férias, né, Orley? Não adianta, né? Eu vou trabalhar, e as férias, né? Férias é importante para isso. E tem alguns estudos que mostram isso. Você tirar 15 dias, não, o ideal é você tirar 30 dias correntes, né? Porque você consegue desligar dos seus problemas, da sua rotina, né? E aí você consegue voltar a recarregar as baterias e voltar para aquela rotina sua de vida, né? A gente precisa ir para o trabalho, todo mundo precisa, mas a gente tem que saber dosar. Essa dose, né? A gente tentar achar um certo equilíbrio, né? É difícil, né? Muitas vezes na prática a gente fica deficiente em relação a isso daí. E medicina é uma profissão muito estressante, né? Então a gente tem que saber dar exemplo disso, né? Fazer atividade física, ir para o clube, ter o convívio social, com a família, tirar férias, viajar, tudo faz parte da vida, né? O convívio social é muito importante. É muito importante, é muito importante, com certeza. Doutor João Heitor, o que mais que nós podemos falar sobre essa história do sono, da falta dele? O sono realmente é uma coisa que é importante. Acho que nós falamos várias coisas importantes aí do ritmo circadiano, né? Dessa questão do botar no off, né? Tem que estar no off, você tem que desligar e para dormir bem, para você levantar disposto. Isso eu acho que é o recado mais importante. Tomar remédio para dormir. Também uma discussão grande. Tem indutores do sono hoje melhores, né, que não causam dependência, né, que conseguem te iniciar, porque tem muito paciente que tem dificuldade de entrar no sono. E tem aqueles pacientes, outros que entram no sono, dormem, mas depois fica aquele sono dividido, sono picado, acorda, dorme, vira para um lado, vira para o outro, que também não é legal, né? Então, a medicação, quanto mais puder ser evitada, melhor. Agora, tem os medicamentos mais modernos que não causam dependência, né, química, né? Esses antigos, esses benzodiazepínicos, né, Lexotan da vida, Rivotril e outros aí, Alprazolam e tal. Esses são os benzodiazepínicos que eles causam dependência. E depois tem que aumentando a dose para ter o mesmo efeito. Então, tem que ser evitado ao máximo. Tem indutores dos sonos mais modernos. Então, assim, a atividade física é fundamental nesse sentido, para você dar aquela relaxada, e você vai cansar o físico e descansar a mente para poder... E outra coisa, olha, que não falamos aqui, que eu estou lembrando agora, a questão da higiene do sono. O que é a higiene do sono? 1 hora antes de dormir. Eu vou dormir, eu organizei para dormir às 10. Ok. 9 horas da noite, 1 hora antes, você tem que desligar as telas. O tal da tela é um estímulo para o seu sistema nervoso central. Então, é o tablet, é o celular, é a televisão. Então, assim, o celular hoje em dia, igual nós falamos, a informação é muito grande, é WhatsApp, é grupo de WhatsApp, é rede social. Então, assim, a gente tem que ter a higiene do sono. Tem que ir para um quarto escuro, apagar tudo e vou dormir, né? Atividade física vai ajudar e se disciplinando para isso. Essa disciplina é importante, né? Uma alimentação mais regular também, né, doutor, antes de dormir. Isso é outra coisa importante que você falou. Em relação não só à obesidade, mas em relação a outras doenças, a qualidade do sono, é você não comer depois das 20 horas, principalmente. Procurar ter uma alimentação mais equilibrada, mais vegetais, mais frutas à noite, leguminosa, um grelhado, uma quantidade, né, então, de 100 gramas, evitar carboidrato mais à noite, evitar comidas mais gordurosas, mais calóricas à noite, que isso pode piorar também a qualidade do sono. Gente, os conselhos estão aí. Aproveita, porque a vida é curta. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente está vendo isso aí todo dia.
Doutor Joel Heitor, que prazer, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo excelente conteúdo. Satisfação, Elei. Que o senhor estou à sua disposição. Estou à sua disposição aí para sua audiência alta aí, para a gente poder esclarecer o máximo possível. Estou à disposição sempre. Tá, muito obrigado. E para você que nos acompanhou em mais este Doses de Saúde, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.